Olá, amigos e amigas, mais uma vez o canal Junto e Misturado traz para você mais uma leitura de literatura de cordel. Antes de mais nada, eu peço que você deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal, que é muito importante. Compartilhe também para ter maior alcance, e assim o YouTube mostrará também para mais pessoas. E vamos ao conteúdo. Jesuíno Brilhante, braço avançado da justiça. Autor Gonçalo Ferreira da Silva. A vida de Jesuíno apresenta-se humana depois que saiu perfeita ao cabo de uma semana do prodigioso bico da pena gonçaliana. Para dar fidelidade ao cuidadoso relato da produção deste texto, sou imensamente grato a Aglai Mestre Gonçalo e a Raimundo Nonato. Ao longo das narrativas, por natureza empolgante, em razão do nosso estilo envolvente e fascinante, veremos parte da vida de Jesuíno Brilhante. Depois de dados tais, o meu nervoso sistema repousou como tocado por inspiração suprema e ao cair do crepúsculo estava pronto o poema. Ao longo da narrativa, minha região vivia a saudade evanescente dos tempos idos, sentia e a sensação de Nordeste me fazia companhia. Eu tenho quase certeza que o próprio Jesuíno sentiu o mesmo que sinto quando o fatal desatino mudou-lhe as regras do jogo, modificou seu destino. No sítio Tuiuiu de Patu bem afastado, então Vila Potiguar, foi nascido e batizado o menino Jesuíno Alves de Melo Calado. Cresceu sempre demonstrando ter apurado juízo, empunhando a baladeira tinha arremesso preciso e no rosto iluminado um permanente sorriso. Evidenciava forte sentido de liderança, espírito aglutinado, talvez ancestral herança, qualidades reveladas desde os tempos de criança. Tornou-se assim Jesuíno por todos muito querido, em todo o Rio Grande do Norte reconhecido e nos locais que chegava festivamente aplaudido. Famoso por proteger famílias abandonadas, pobres, velhos indefesos, viúvas desamparadas, crianças desprotegidas e donzelas ultrajadas. Quando na Rua da Amargura um sujeitinho galante deixava uma pobre jovem, seu pai no seguinte instante levava o conhecimento de Jesuíno Brilhante. Pelo fundilho das calças, Jesuíno prontamente levava o engraçadinho e dizia sorridente: chame um padre e os case enquanto eu estou presente. Assim Jesuíno tinha de todos a simpatia, pregava a fraternidade, distribuía a alegria, trocava abraços fraternos em toda parte que ia. Foi Jesuíno Brilhante acolhedor e distinto, respeitador dos princípios pela nobreza do instinto, amava os 10 mandamentos e só transgrediu o 5º. O cangaceiro romântico foi-lhe apropriado. O cangaceiro romântico foi o nome apropriado, mesmo tendo sido apenas mais um grande predicado dos muitos que conquistou o nosso biografado. Tinha aversão a ladrão por roubar coisa alheia e achava a ladruagem uma atitude tão feia que o lugar de ladrão para ele era cadeia. Vamos, porém, aos motivos que fez esse brasileiro, tão solidário com o mundo, tão fraterno e tão ordeiro, abraçar a perigosa carreira de cangaceiro. Raimundo Nonato informa que houve uma diferença dos Limões com Jesuíno, com muita troca de ofensa, que acabou finalmente numa grande desavença. A família dos Limões não era de tolerar insulto de rico ou pobre, muito menos de levar desaforo ou ódio para o aconchego do lar. Conhecidos como negros por todo o grande sertão, os Limões eram tratados com tal discriminação, é tanto que o repentista chamavam preto limão.
Já os Limões, como aquele autor de muitos martelos, subestimavam os Brilhantes, chamando-os de amarelos, desclassificação que provocou muitos duelos. O fusto de uma cabra que pertencia aos Brilhantes alimentou mais o ódio que já existia antes e os confrontos mortais também muito mais constantes. Jesuíno e os irmãos empreenderam a procura ao caprino que sumiu e acharam em certa altura na panela dos Limões, já na primeira fervura. Depois de uma enxurrada de palavrões nordestinos, deu Jesuíno uma surra oportuna nos meninos e a recomendação de não roubar seus caprinos. Não houve perdas humanas, não calou nenhuma voz, nem Jesuíno Brilhante se transformou num algoz, mas o ódio entre as famílias ficou muito mais feroz. E Jesuíno Brilhante continuou seu destino de protetor da pobreza e em qualquer desatino causado por valentões davam parte a Jesuíno. Depois que formou o grupo por reiteradas vezes, disse para seus capangas: vamos pedir aos fregueses, donos de propriedades, que lhes arranjam as reses. Abatia um boi de corte, cuja carne dividia com os moradores pobres que na vigiança havia, o que sobrava salgava, nos matulões conduzia. Jesuíno era de fato um líder por excelência, e o grupo lhe rendia a mais cega obediência pelas provas demonstradas de soberba competência. Gustavo Barroso informa, em matéria colossal, ataque de Genuíno à cadeia de Pombal, na Paraíba, causando inquietação geral. No ano 1874, presos, alguns capangas ficaram completamente indefesos, mas se evadiram dos anos, depois totalmente ilesos. Numa operação brilhante de Jesuíno Brilhante, libertou quem estava preso naquela ação fulminante que exigiu o concurso de uma cabeça pensante. O primeiro assassinato que praticou Jesuíno e que mudaria o curso natural do seu destino foi vingado por seu irmão, não por instinto assassino. O grupo de Jesuíno, sou muito franco em dizer, era pequeno, mas certo do que devia fazer, daqueles que matam ou morrem, pois nada tem a perder. Eram 8 os componentes do seu primeiro escalão: Manuel Tal, o Cachimbo; Canabrava, homem de ação; Monteiro, Manuel Lucas; João Alves, o seu irmão. Manuel Lucas de Melo, por Pintadinho Tratado; o duro Raimundo Ângelo, por Latada apelidado, era por tais elementos que o grupo era formado. Esse grupo, impregnado de furor descomunal, tendo o senso de justiça como fator principal, arrebentou as paredes da cadeia de Pombal. Raimundo Nonato afirma e chega a jurar até que Jesuíno Brilhante, nosso cangaceiro, é de 1844 e da fé. Já 1843 em A Vida de Jesuíno Brilhante, por Nonato, é desmentida por ser data discordante daquela aqui referida. Testemunhada por rica e silenciosa estante, que nos mostrou solidária cada conturbado instante da vida e das aventuras de Jesuíno Brilhante. O pai João Alves de Melo, estimado no local, rico latifundiário, tinha domínio total como líder militante do Partido Liberal. A mãe, Dona Alexandrina, era uma mulher prendada às responsabilidades da casa
compenetrada e aos cuidados dos filhos, verdadeira devotada. Teve o casal 5 filhos, constituídos assim, 4 homens e uma moça, e Lucas nasceu ao fim, os demais, além de Lúcia, João, Jesuíno e Joaquim. Cresceram juntos, alegres, extremamente felizes, nas escolas patuenses, sem desvios, sem deslizes, junto com outras centenas de pequenos aprendizes. Sem qualquer falso elogio, mas, na verdade cristalina, Jesuíno era brilhante e ainda teve a boa sina de adulta de casar com Maria Carolina. Até 1870, a figura de Jesuíno brilhante era de boa criatura, sem qualquer necessidade de exibir sua bravura. Do seu feliz casamento com Maria Carolina, a primeira, Filomena, extremamente ladina, depois Francisca, João e, por fim, Alexandrina. Era Jesuíno o homem de grande amabilidade, cativante e envolvente, com muita facilidade, criava em torno de si grande círculo de amizade. No entanto, o episódio de fato surpreendente ocorreu quando o brilhante foi propositalmente soltar em Pombal um preso que ele achava inocente. Depois de viajar muito em terrível lamaçal, pois o tempo era chuvoso do sertão à capital, chegou Jesuíno à noite na cidade de Pombal. Num silêncio conferido ao ardiloso felino, Brilhante entrou na cadeia e, de modo repentino, chocou-se com um sujeito supostamente assassino. Numa luta suicida, mas sem emissão de voz, os 2 homens se agarraram numa decisão feroz, os 2 sem arma nenhuma, escravizada nos cós. Brilhante, em dado momento, pensou: decretei meu fim. Esse homem que parece é superior a mim, nem eu, que sou ambidestro, não sou tão perfeito assim. Continuando na mesma linha de raciocínio, golpes certeiros assim só dava finado Hermínio e meu querido irmão Lucas e o falecido Virgínio. Em plena luta ele teve a brilhante inspiração de gritar: caro irmão Lucas, e na mesma ocasião viu que o lutador feroz era Lucas, seu irmão. Os 2 emocionados, depois de um longo abraço, Jesuíno disse a Lucas: faça do jeito que eu faço, lute de forma que eu luto, mas não entre no cangaço. Outro episódio que ainda nos causa admiração ocorreu com Jesuíno da noite na escuridão. Uma cobra cascavel se aninhou no seu calção. Ele ficou 9 horas sem ter como se mexer. Jesuíno, dessa vez, só escapou de morrer porque a mortal serpente não se lembrou de morder. Dormiu no pé da barriga, como quem está num tronco, ou como quem sente o clima do início do outono. Ao cabo de 9 horas foi que despertou o sono. Deslizou suavemente, ganhando a mata fechada e deixando o coração do bandido aliviado e o corpo entorpecido de tanto tempo parado. O fim da vida do grande bandoleiro Jesuíno, o cangaceiro romântico, se deu pelo assassino Preto Limão, um sujeito por cruel, audaz e ferino. O ano 1779 ia nos últimos dias de dezembro e Jesuíno saía da casa de pedra onde por tempo permanecia. Entre Caraúbas e Campo Grande, no lugar chamado de Santo Antônio, foi Jesuíno enfrentar peito a peito o inimigo para morrer ou matar. Encomendaram uma cela
o conhecido celeiro. Este, no dia de entrega, fingindo-se de cavalheiro, inventou um artifício vil e muito traiçoeiro. Numa demora estudada, pormenorizadamente, não trouxe a cela esperando o tempo suficiente a que os limões chegassem de modo surpreendente. O ataque aconteceu de modo tão fulminante, sem tempo que permitisse a Jesuíno Brilhante esboçar qualquer defesa, morrendo no mesmo instante. Jesuíno foi cumprir espiritual destino, porém até nossos dias todo o sertão nordestino tem grata recordação do seu herói Jesuíno. É isso aí, pessoal, uma história, um conto, né, sobre a vida de Jesuíno Brilhante, segundo os historiadores, né, era um cangaceiro e ele fazia justiça. Ele era uma pessoa dedicada ao bem, fazia o bem, mas também derramou sangue, né? E foi morto pelos seus inimigos, não foi pela força. Então, Jesuíno Brilhante, aqui no nosso estado, em Patu, no estado do Patu, é tido como herói, cangaceiro herói. Eu vou ler um pouco aqui, uma nota que tem aqui sobre a biografia de Jesuíno Brilhante, escrita por Ângelo Osmiro. Jesuíno Alves de Melo Calado, ou simplesmente Jesuíno Brilhante, o cangaceiro romântico, nasceu no sítio Tuiú, nas proximidades de Patu, do estado do Rio Grande do Norte. Agricultor e criador até os 25 anos, era um homem pacato. Segundo o grande folclorista potiguar Câmara Cascudo, que por sua vez ouvira do padre Antônio Brilhante, Jesuíno era de estatura baixa, robusto, pele clara, arruivado e de olhos azuis, falava manso e tato. Exímio atirador, tinha grande pontaria, sendo ainda ambidestro, ou seja, ele tanto tirava com a mão direita como com a esquerda. Casou-se com uma prima chamada Maria Carolina C. de Melo, com quem teve 5 filhos. Um verdadeiro Robin Hood do sertão. Roubava dos ricos para distribuir aos pobres, tendo como fato que, durante a grande seca que assolou o sertão nordestino em 1877, uma das mais catastróficas da história, ele e seu bando saqueavam os comboios enviados pelo governo, transportando alimento, distribuía aos flagelados a seu critério. Era aquele que protegia as donzelas ultrajadas, fazendo casamentos, principalmente de filhos de poderosos que abusavam das filhas dos sertanejos humildes, achando que não seriam punidos ou obrigados a casar. A vida de Jesuíno Brilhante foi heróica, e sua morte não poderia ser diferente. Sendo atacado pela polícia comandada por um seu inimigo da família Limão, vendo-se acuado, montou em seu cavalo e partiu célere em direção dos seus perseguidores, disparando seu bacamarte, mas foi ferido mortalmente pelo inimigo. Jesuíno foi ainda carregado pelos companheiros, vindo a falecer no lugar, Paia, no meio do mato, onde foi enterrado. Anos depois, seu amigo, o médico Francisco Pinheiro de Almeida Castro, exumou o esqueleto levando a caveira para Mossoró, daí para a cidade do Rio de Janeiro, de onde não se sabe hoje seu paradeiro. Jesuíno Brilhante, o verdadeiro cangaceiro romântico. Fonte Cariri, Cangaço, né? Foi de onde surgiu essa pequena nota aí, né? Cariri, Cangaço, blogspot.com, de 20 de 10
de 2001, Jesuíno Brilhante, o Cangaceiro. É isso aí, pessoal. Apesar das contradições com a história do cangaço, tem Jesuíno Brilhante tido como o cangaceiro, o verdadeiro justiceiro, né? E isso não aconteceu com o Lampião, lamentavelmente. Mas, mais uma vez, eu te peço que deixe o seu like, seu gostei. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe essa literatura de cordel, que isso é muito importante. Isso aqui é uma cultura nossa, genuinamente nordestina, que está em decadência já há alguns anos, e as redes sociais contribuem para isso. Então, conto com você.